A invisibilidade social é um fenômeno que afeta diversos grupos na sociedade, tais como pessoas em situação de rua, os migrantes, os imigrantes, as minorias étnicas, pessoas que prestam serviços gerais e pessoas que trabalham na coleta seletiva de resíduos sólidos. Trata-se da ausência de visibilidade desses grupos na mídia, na política e na cultura. A invisibilidade é resultado de um sistema social que exclui determinados indivíduos e grupos, dificultando seu acesso a recursos e oportunidades. A compreensão da invisibilidade social nos ajuda no combate das desigualdades e da discriminação. Autores como Pierre Bourdieu e Michel Foucault contribuem para essa reflexão, destacando a importância da análise das estruturas sociais e das relações de poder entre os membros da sociedade. Bourdieu analisa a sociedade como um campo em que os indivíduos ocupam diferentes posições e disputam recursos. Aqueles que não possuem capital econômico, cultural ou social são excluídos desse campo e não têm acesso aos seus recursos. Essa exclusão resulta em uma invisibilidade social que é fruto de uma estrutura extremamente desigual. Já Foucault destaca a importância do poder nas relações sociais e na construção da realidade. O poder produz efeitos de exclusão e de invisibilidade, como a exclusão de grupos minoritários das instituições públicas, políticas e culturais. Para mim, para a gente que vive no banheiro, é muito constrangido, entendeu? Para a gente limpar banheiro, principalmente de homem, né? Às vezes não respeita quem tá lá, enfim, eu nunca vi nada, né? Mas apesar que quando eu tô lá, sempre eles me respeitam, eu saio, entendeu? A limpeza, eu limpo, quando eu volto tá pior do que tava, não respeita, mija tudo, tem vez que faz até nas coisas que não é pra fazer, e deixa lá as coisas bem boas, entendeu? Enfim, a gente tá aqui, eles dizem, pra limpar, aí vem reclamação. Os próprios mijam no chão, menino. A tampa não é imoral, não. Meu nome é Carla, eu trabalho nas coordenações do terceiro andar. E a maior falta de respeito sai quando a gente tá lavando os corredores, que o povo vê que a gente tá lavando, mas insiste em passar. E a gente já se acostuma com isso, tem que se acostumar, infelizmente. Nos últimos anos, nós temos tido muitos avanços em relação a questões que durante praticamente todo o processo de formação da história do Brasil foram relegados ao esquecimento. Como a gente usa uma categoria hoje que é muito, muito comum da gente ver, é de invisibilidade social. Então eu, por exemplo, que trabalho com as questões étnico-raciais, eu procuro trazer como que eu vou fazer agora em um projeto de extensão sobre a escrita de mulheres negras. Então, as mulheres negras, elas foram mulheres invisibilizadas. A população negra no Brasil, de modo geral, ela foi invisibilizada. No caso das mulheres negras, elas passam por um duplo processo de invisibilização. Elas são invisibilizadas na condição de gênero, da pertença delas de mulher e na pertença de mulher negra. Eu, por exemplo, como mulher negra, passei minha trajetória inteira de existência, de escola, de universidade, sem ter acesso à escrita acadêmica ou literária, né, produzida a partir do lugar de fala da mulher negra. Existiam uma enormidade de mulheres que escreviam, tanto acadêmicas como literatas, mas a gente não tinha acesso a esse conteúdo. Esse conteúdo ele não era divulgado. Então, esse processo é um processo que vem recentemente, eu digo bem recentemente porque isso é resultado de um conjunto de políticas públicas, fruto da luta dos movimentos sociais negros, que são distintos movimentos sociais, desde o campo da educação, a arte,
as populações remanescentes quilombolas, enfim, diversos lugares de pertença, e que esses movimentos eles repercutiram no que a gente chama um conjunto de leis de equiparação de direitos. Se o pessoal já tivesse um pouco de empatia, né? Que não tem, a maioria não tem. Não dá descarga, papel joga no chão. Se vem seixo, o que vem de benefício para eles mesmo, eles quebram. Aí fica difícil. Pessoas passam, dá bom dia, dá boa tarde, agradece quando a gente limpa. Outras, só limpa ali. Aí a gente dá bom dia, não responde. E aí a gente continua dando. Não são todos, né? Mas infelizmente é a maioria. Em relação aos prestadores de serviço daqui da universidade, a gente chama de auxiliar de serviços gerais, as pessoas que são fundamentais para a manutenção do funcionamento do estabelecimento, como esse que nós cotidianamente, né, utilizamos, estamos inseridos. Esse processo de invisibilidade, ele é muito representativo desse processo de formação da sociedade brasileira, de como uma nação extremamente desigual nas suas relações, principalmente nas relações de trabalho, ela vai repercutir na forma como ela olha o outro na contemporaneidade, né? Inclusive, a maioria das pessoas que estão ocupando essas funções são pessoas pretas ou pardas, né? E são pessoas que terminam passando completamente desapercebidas pela maioria dos usuários desse espaço, né? Não são respeitadas, não são reconhecidas no trabalho que realizam. Nós temos situações aqui na universidade que já aconteceram com prestadoras de serviço que têm uma orientação sexual distinta do padrão aceitável, que foram submetidas a trabalhos que eram delegados a homens que requeriam, por exemplo, o uso da força física, que eram muito árduos, fora do ambiente desse prédio no qual nós estamos trabalhando, e sem contar no desrespeito por parte de quem frequenta o espaço, né? Não interessa se é professor, se é estudante, se é técnico, mas na maioria das vezes essas pessoas, elas se respeitam completamente, né? Desde a ausência de um cumprimento, de uma obrigada, de um bom dia, né, de um reconhecimento pelo banheiro que você chega e está cheiroso, que está limpo, que foi cuidado, que está com as plantinhas, como as meninas colocam, né? Então isso é muito resultado desse processo de formação de sociedade que foi estruturado a partir da submissão do outro pela força. E ao submeter o outro pela força, eu nego a ele o lugar de valor enquanto pessoa, né? Ele passa a ser meramente um objeto, alguém que faz funcionar algo que eu preciso que faça funcionar. Então, infelizmente, é assim que acontece. O que fazer para reverter esse processo de invisibilidade social? Política pública, principalmente no campo da educação. Quanto mais nós conseguirmos mostrar a razão pela qual determinados grupos sociais se encontram nesse lugar de invisibilidade, a quem atende, a quem interessa manter esses grupos invisibilizados, sem discutir, por exemplo, a condição de desigualdade na qual eles se encontram, é porque atende a interesses específicos. E isso nós vamos fazer com a educação, né? Que é o que melhor nós temos a oferecer.